Boa noite. Que a paz de Jesus, a sua luz, o seu amor, envolva todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos. Paz é uma palavra muito usada nas preces, né? Nós pedimos muita paz. Paz para a gente, paz para o próximo, paz para o mundo. Mas às vezes se torna uma palavra meia vaga. Então vamos ver o que diz o dicionário. Paz é um estado de um país que não está em guerra. É repouso, é tranquilidade, tranquilidade da alma. União, concórdia, sossego, silêncio. É um conjunto de coisas boas. A íntima, o que seria o íntimo então? Aquilo que está dentro, no íntimo, é concernente à alma. A natureza moral ao nosso íntimo, não ao nosso corpo. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da paz íntima, a paz espiritual, a paz que precisamos ter para enfrentar as dificuldades e as dores da vida. Existe uma mensagem que fala do amor de Deus por cada um de nós. Porque nós, ainda como crianças espirituais que ainda somos, muitas vezes não temos a noção do amor que Deus tem por cada um de nós. Como estava dizendo uma canção agora há pouquinho, eu não sei se eu vou me lembrar direitinho, às vezes eu me distraio e parece que, Deus não está cuidando de mim, né? Parece que a gente fica assim, nos momentos de muita dor, de muita dificuldade, a gente se esquece. E Deus é o melhor pai que cada um de nós poderia ter. Nós temos o melhor pai do mundo. Deus, nosso Criador. E seu amor é tão grande, é tão imenso que não temos a noção. E tem uma mensagem que diz o seguinte para cada um de nós. Se Deus possuísse uma geladeira, ele teria a tua foto grudada nela. Se ele possuísse uma carteira, a tua foto estaria nela. Ele te envia flores a cada primavera. Ele te envia um amanhecer todas as manhãs. Cada vez que você deseja falar, ele te escuta. Ele poderia viver em qualquer ponto do universo, mas ele escolheu o teu coração. Deus não te prometeu dias sem dor, riso sem tristeza, sol sem chuva. Porém, ele prometeu força para cada dia, consolo para cada lágrima e luz para o teu caminho. Então, se nós refletíssemos em tudo isso, a gente poderia parar de falar agora. Ouvimos uma música maravilhosa aqui, que nos eleva a fé e a confiança em Deus e a mensagem do quão somos importantes a Deus. Mas isso é tão importante que no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, é totalmente dedicado para que acreditemos nisso, confiemos nisso, mantenhamos a nossa paz íntima, a nossa confiança em Deus, todos os instantes da vida. Tão importante que é um capítulo inteiro dedicado a isso. E nos diz o seguinte: quando tem lá o pedacinho falando da paciência, o final da paciência diz o seguinte: coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada tinha do que se acusar. Enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, pegando esse trechinho do Evangelho, nós já começamos a entender um pouquinho mais
que podemos ter a paz íntima, porque não estamos sozinhos. Temos um espírito protetor que veio conosco do berço e vai conosco para sempre. Espíritos amigos que nos acompanham a cada instante. E mais ainda, nesse mesmo capítulo do Evangelho, quando fala da cólera, a cólera é um dos principais motivos que nos tira a paz. A gente fica assim, sabe uma coisa? Falaram tal coisa de você. Mas eu já fico irritada, já falou de mim. Como de mim? Eu? Cadê a minha paz? Foi embora. Fulano fez tal coisa para mim. Como que pôde fazer isso comigo? Logo eu que sempre o ajudei, o auxiliei. Olha de que maneira me paga. Cadê a minha paz? E no início do trecho que diz sobre a cólera, olha só. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vós considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera e perdei a tua paz. Então a gente já vai começando a entender de que muitas e muitas maneiras nós perdemos a nossa paz no decorrer do nosso dia. E muitas pessoas no decorrer de uma encarnação inteira, presa a alguma coisa lá de trás do passado. Mas para a gente entender ainda um pouquinho melhor o que seria essa paz íntima, existe uma lenda que diz o seguinte: existia um reino onde o rei era uma pessoa extremamente bondosa. E ele olhava o seu povo e ele via que eles não eram felizes. Um não estava feliz com a vida que tinha, o outro não estava feliz com a família, o outro não estava feliz com nada, o outro brigava com o vizinho. E ele queria paz em seu reino. E ele chamava um, falava com o outro, conversava com o outro, mas não conseguia aquilo que ele queria. Aí um dia ele teve uma ideia. Ele falou assim: eu vou chamar todos os artistas do meu reino, eu vou fazer um quadro bem grande, bem bonito, representando a paz, e vou colocar lá no meio da praça pública, para que todos que passarem por ali reconheçam, vejam, sintam o que é a paz e tenham paz. E assim ele fez. Ele convocou todos os artistas do reino. Foram muitos quadros maravilhosos tentando passar o que seria a paz. Um dos quadros era um quadro maravilhoso. Tinha assim uma relva muito verdinha. Parecia que tinha vida, parecia que ela queria falar. Tinha uma árvore maravilhosa com uma sombra. Gente, mais uma sombra que a gente queria ficar lá embaixo. Tinha crianças brincando, os passarinhos voando. E lá atrás, bem no fundo, tinha um pôr do sol. Era o pôr do sol mais lindo que cada um de nós já viu na vida. Que de vez em quando, na vida corrida, a gente para ver o pôr do sol. Vendo aquele quadro, a gente olhava, a gente queria estar lá dentro. A gente sentia tanta paz que a gente queria entrar ali. O segundo quadro era o quadro de uma mãe amamentando seu bebezinho. E era um quadro tão singelo, era um quadro tão lindo. Aquela mãe dando do seu leite, do seu seio, da sua vida, para criar aquele serzinho que estava ali. E ela olhava para ele com tanto amor, com tanta proteção, que era impossível não se emocionar. E o bebezinho, por sua vez, ali deitadinho, dormindo, se sentindo tão seguro, tão em paz, tão tranquilo, porque ele tinha certeza que nada nem ninguém poderia lhe fazer mal estando naquele colo.
O terceiro quadro era um quadro muito bonito também. Tinha um galho bem grande e um ninho de passarinhos. 2 passarinhos cuidando dos seus ovinhos. Mas quando a gente olhava ao redor do quadro, era horroroso, era feio demais. Era uma tempestade tão terrível. O quadro era todo preto, todo roxo, todo marrom, com aqueles raios cortando o céu, que dava medo. O artista foi tão feliz que ele pintou uma ventania que parecia que a qualquer instante ia arrebentar aquele galho, jogar aquela árvore no chão e destruir aquele ninho de passarinho. Mas os passarinhos estavam ali no seu ninho, confiantes de que tinha um pai no céu que estava cuidando deles, que eles não estavam sozinhos e desprotegidos. Ficaram ali, quietinho, cuidando dos seus ovinhos, esperando a tempestade passar. Aí, quando o rei foi escolher o quadro para ir para o meio da praça, ele escolheu o terceiro quadro. E os súditos não entenderam, é lógico que não entenderam. Falaram assim, como? Como que esse quadro, ao olhar para ele, a gente sente medo, a gente tem terror. Isso é o fim do mundo. Como que o Senhor mostra que aí tem a paz? Aí o rei, na sua sabedoria, disse, a verdadeira paz é aquela tranquilidade, aquela fé, aquela confiança que sentimos nos momentos de tempestade da nossa vida. Nas horas quando parece que tudo vai acabar, que não temos saída, que vamos ser destruídos, que uma dor imensa vai nos acometer, e mantemos a calma, a tranquilidade, a fé, como os passarinhos, esperando a tempestade passar, para no dia seguinte sair voando novamente, cantando pelo mundo e criar os seus filhotes. Então, nessa lenda tão singela, nós começamos a interiorizar o que seria a paz dentro de nós. Será que nos momentos de muita dor, de extrema dificuldade, aonde acontecem coisas conosco, que a gente fala, meu Deus, como isso comigo, eu não vou aguentar. Será que nós conseguimos manter a paz do passarinho? Será que nós confiamos em Deus e sabemos que não estamos sozinhos? Será que elevamos o pensamento? Pedimos sim, porque nós pedimos força, coragem, fé, proteção, mas depois fazemos silêncio para ouvir a resposta que vem do céu? E com essa resposta vem aquilo, calma, espera só mais um pouquinho, tenha confiança, você não está sozinho, isso tudo vai passar, o sol vai brilhar novamente, outra vez dias felizes virão. Então, nesses momentos de dor, de dificuldade, de problema, é que mostramos se temos ou não fé, se acreditamos ou não em Deus. Se Deus cuida dos passarinhos que estão no céu, não deixa faltar o alimento, se cuida do lírio que está no campo, que dirá todos nós que somos seus filhos diretos? No livro Fonte Viva, existe uma lição muito interessante, que eu vou pedir licença para vocês, vou ler um trecho que diz o seguinte: sigamos a paz. Busque a paz e siga. Quem disse isso foi Pedro. Pedro 3,11. Há muita gente que busca a paz, mas raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida, contudo, expulsam-no de si mesmo, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse daqui
pede a fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro ainda roga a bênção do casamento, mas, quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através de exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas, em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele a bênção do trabalho e corre espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Nosso querido Emmanuel, que pega uma frasezinha e nos diz tudo aquilo que a gente passaria a vida inteira para explicar. Aí, pensando em tudo isso, que a gente está pensando sobre a paz, né? Às vezes a gente pensa assim, é muito bom, é muito legal, tudo bem, mas e eu? É muito interessante, é muito bonita a teoria, mas e o meu problema? E a minha vida? E o que eu estou passando agora? Então, vamos agora pensar um pouquinho em cada um dos nossos problemas, né? Aquele problema que no dia de hoje, na última semana, no último mês, no último ano, tem perturbado o nosso coração, tem feito doer. Então, a gente vai dar alguns pequenos exemplos e depois cada um pensa no seu próprio, né? Pois que todos temos nossas dificuldades. Vamos supor que no dia de hoje, o problema de algum de nós seja de ordem material. É um problema sério, sim. É um problema grave. Mas, se nós tivermos aquela confiança da música, se nós tivermos a confiança do passarinho, nós saberemos atravessar esse momento de dificuldade com coragem, com fé, porque é passageiro. E vamos nos lembrar lá do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado aos espíritos o que seria a felicidade para todo mundo por igual. O que todo mundo precisa para ser feliz por igual? Qual foi a resposta dos espíritos? A posse do necessário e a paz de consciência. Então, se no momento nós não temos a mais para gastar, não temos a mais para passear, não temos a mais para fazer aquela reforma na nossa casa que a gente tanto queria, tanto planejou, aquele puxadinho lá do fundo, mas se nós tivermos o necessário, estivermos com a nossa consciência tranquila, vamos esperar, tudo vai se resolver. Vamos supor ainda que alguns de nós, nesses dias, está sofrendo muito pelo desencarne de um ente muito querido, muito amado, que está fazendo muita falta em nossa vida. Vamos nos lembrar que essa pessoa que partiu primeiro, ela simplesmente se antecipou. Ela simplesmente foi na nossa frente. Porque todos nós já temos o bilhete comprado. Faremos a mesma viagem. É questão de tempo. Vamos nos tranquilizar. Dói, dói. A saudade é triste, é. Mas vamos nos tranquilizar. Vamos tranquilizar a nossa... Será eu? Só falta, hein? Não é não, né? Não é. Muito obrigada, doutor. Vamos tranquilizar a nossa mente, o nosso coração, pois que esse ente querido que antecipou a viagem à nossa frente, já cumpriu a sua parte sobre essa terra. E nós ainda temos mais um pouquinho. E nos momentos de muita dor, de muita saudade, vamos nos lembrar que o mais importante desse ente amado ficou conosco, que é o seu amor.
Esse não vai acabar nunca. Nós ainda precisamos do corpo físico para abraçar, para pegar, para beijar. Mas nós temos a certeza absoluta que eles estão do nosso lado, que o amor é o mesmo, que podemos nos comunicar, podemos dormir e nos encontrar, podemos fazer as nossas orações e um dia vamos nos esforçar o resto da nossa vida para merecermos um dia estarmos juntos novamente. Então vamos acalmar o nosso coração. Vamos supor então que outros estão muito tristes hoje, principalmente os mais jovenzinhos, porque perderam um amor. Amor do namorado, da namorada, da esposa, do marido. É triste perder um amor. Mas vamos nos lembrar que não vale a pena morrermos por uma pessoa quando existem milhares de pessoas no mundo precisando do nosso amor. O nosso amor, o nosso carinho, o nosso tempo, podemos distribuir entre tantos. Porque quando estamos muito apaixonados, nós pensamos mais na vida do outro do que na nossa. Nós dormimos e acordamos pensando no outro. E a solidão não é assim de todo tão ruim. A solidão é uma excelente companheira quando nós sabemos tirar proveito dela, pois com ela nós vamos meditar, nós vamos olhar para dentro de nós mesmos, parar de viver a vida do outro e viver nossa própria vida, rever os nossos conceitos, o que estamos acertando, aonde erramos, o que precisamos mudar. Então, tem o seu lado positivo, sim. Vamos pensar ainda que alguns outros de nós, talvez, esteja muito triste, porque perdeu alguma coisa da qual tinha muito estima. Por um motivo de dívida ou de roubo, perdeu uma casa, um carro, uma joia, um objeto, do qual gostava muito. E está sofrendo tanto. Eu gostava tanto. Eu sei que já tenho que treinar, mas eu gostava. Vamos nos lembrar que nesse mundo é impossível perder alguma coisa, pois que nada não nos pertence. Nada nos pertence. Tudo nesse mundo nos é emprestado. Nós estamos ricos, nós estamos nessa vida pobre, nós estamos com esse carro, nós estamos naquela casa, pois que o dia que sairmos daqui, tudo vai ficar aqui. Nós não vamos colocar lá no caixão e levar com a gente. Então, não perdemos nada, muito pelo contrário, podemos pegar essa experiência dolorosa e transformar em lição. Lição do desapego, lição de já ir deixando essas coisas daqui, para quando partirmos daqui, partirmos mais tranquilos, mais sossegados, deixar o que é daqui aqui mesmo e ir para onde tem que ir. Vamos supor ainda que muitos de nós estejamos muito chateados. Ah, naquela família que eu nasci, sabe, parece que eu sou um peixe fora d'água. Ninguém me entende, parece que todo mundo fala outra língua. Aquele não é o pai que eu queria, não é a mãe que eu queria, aqueles irmãos não sei de onde que apareceu. A minha família, decididamente, eu preferia morar na casa do vizinho, parece que me entende melhor. Mas se nós tivermos o Evangelho na mão e lermos, porque ter na mão e na prateleira é fácil, ler também é fácil. Se estudarmos, nós vamos entender o porquê estamos naquela família. Nós estamos exatamente na família que merecemos e que necessitamos. Ali estão os nossos maiores afetos e talvez grandes desafetos, com os quais podemos aproveitar essa oportunidade dessa reencarnação e acertar nossos ponteiros. Vamos agradecer a Deus, a nossa família, as dificuldades que temos no lar. Vamos agradecer o nosso lar, a nossa casa. Não importa que tamanho é a casa, de que maneira ela é. Ah, porque eu queria uma casa bonita, queria uma casa com piscina, porque eu trabalhei tanto e não consegui uma casa melhor. Se pararmos e pensarmos nesse instante, ao sairmos daqui,
iremos para nossa casa, teremos lá o nosso copo de leite quentinho, teremos a nossa cama cheirosinha, macia, nos esperando para o descanso, temos um teto para nos proteger do sol e da chuva. Mesmo que não seja aquele que queiramos agora, mas se nos lembrarmos dos nossos irmãos que nesse instante estão andando pela rua, procurando uma marquise, procurando um cantinho mais protegido para poder passar a noite, aquele irmão que vai dormir no chão, que se estiver chovendo, ele vai tomar chuva, ele pode estar com fome, vontade de tomar um prato de sopa quente, mas se não tiver uma alma bendita que leve até ele, ele não vai ter. Se pararmos de reclamar tudo que não temos e começarmos a agradecer tudo que temos, comparando com aqueles que nada têm, pois muitos de nós aqui, eu tenho certeza, fazemos trabalhos com eles sim. Agora, chega lá e oferecer um copo de leite, um pedaço de pão e correr, normal. Agora, se pararmos e ouvir a história de cada um dá um desses romances que lemos, são irmãos nossos que nessa noite não terão uma cama para dormir. Então, vamos parar de reclamar do que não temos e agradecer o que temos, porque nós temos muito, graças a Deus. Mas vamos supor ainda que nós saímos de casa muito chateados, que tem um filho lá meio, sabe, não sei, que aquele filho tinha que ter nascido na casa do vizinho, não podia ser filho meu. Eu ensinei tanto, eu falei tanto, eu falei para o Vinho Centro, queria trazer na evangelização, queria que tivesse outros amigos, mas parece que está meio perturbadinho na vida, meio distraído. Vamos nos lembrar também que esse filho que Deus confiou a cada um de nós é responsabilidade nossa. Um dia, ao sairmos daqui, Deus perguntará: o que fizeste do filho que eu te confiei? Se estivermos com a nossa consciência tranquila, eu fiz tudo o que eu podia, eu ensinei o melhor, eu mostrei o caminho correto, eu me dediquei, eu me esforcei, e infelizmente não deu certo, cada espírito é responsável pela sua trajetória sobre essa terra. E infelizmente sabemos que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas não podemos nós ser omissos. Ah, eu não dou conta, larga para lá. Ah, eu não consigo educar, leva lá para a escola, a professora dá um jeito. Ah, então eu ponho aqui, ponho ali, ponho na aula de piano, ponho no karatê, ponho não sei aonde, pelo menos não está em casa fazendo barulho. Vamos meditar sobre esses filhos queridos que a providência divina nos confiou. Talvez a dificuldade dele de hoje tenhamos ajudado a causar ontem, em outra vida. E quando nos lembramos ainda de tantas mães que fazem tratamentos, que se esforçam, que choram querendo um filho e não conseguem. Quando nos lembramos ainda de mães e de pais, que na idade mais bonita, quando são jovens, quando são crianças, adolescentes, a morte vem e arrebata o corpo físico. A dor desse pai, a dor dessa mãe que não tem mais o seu filho junto. Então, vamos repensar, vamos redobrar o nosso amor, a nossa paciência, vamos ler um pouquinho mais, estudar o que isso significa e vamos nos esforçar. Mas vamos pensar ainda, que a gente ainda está com um tempinho para pensar, vamos pensar assim, que nós fomos num doutor, e o doutor de repente fala assim: escuta, eu sinto muito, mas você está com uma doença muito grave, muito séria. 90% de chance de o tratamento não ser bom, não ter sucesso. Talvez 10% você tenha de chance. É evidente que vamos nos abalar. É evidente que vamos nos apavorar, nos desesperar. Cada um faz aquilo que quer na hora. Tem o direito. Mas se estamos angustiados, preocupados,
perdemos o gosto por tudo, queremos abandonar tudo antes da hora, vamos repensar. Gente, numa situação dessa só tem duas soluções. E as duas soluções são positivas. Por quê? Se a doença vencer, é sinal que o nosso tempo aqui também já foi cumprido, que devemos passar por essa dificuldade com dignidade, com resignação, com coragem, com fé. Vamos nos livrar desse corpo que exige tanto da gente. Gente, a gente tem que proteger esse corpo 24 horas por dia para não ser atropelado, para ninguém bater, para ninguém machucar. A gente sente frio, a gente sente fome, a gente sente calor, a gente sente dor. É um fardo pesado que carregamos grudado na terra todos os dias. Quando chegar a hora de nos despedirmos, vamos agradecer. Muito obrigado pela oportunidade que você me permitiu atravessar com você. Mas agora é como a casa alugada, um dia a gente devolve para o dono. Então agora, muito obrigada pelo que você me ajudou, pelo que você fez por mim, mas agora está na hora de eu me ir. Mas vamos supor que os outros 10% funcionem. Vamos fazer de conta então que graças a Deus, o tratamento foi um sucesso, o médico acertou no remédio e nós nos curamos. Ah, que maravilha! Quem já passou por essa experiência ou ouviu alguém contando uma experiência semelhante, vai se lembrar que uma pessoa que passa por isso, ela sai dessa experiência uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais feliz, muito mais grata, muito mais agradecida, muito mais humilde, menos vaidosa, menos orgulhosa, mais compreensiva, mais tolerante, mais amorosa, mais preocupada com o próximo. Daquele dia em diante, ela passa a viver valorizando cada coisinha que antigamente ela não enxergava e deixando de sofrer por besteiras que antigamente dava valor. Passa a viver a real vida, a verdadeira vida que todos nós deveríamos viver sem precisar passar por essa experiência. Vamos supor então que alguns de nós estamos passando por uma época de solidão. Tem gente que gosta da solidão. Eu sou uma. Adoro ficar sozinha. Mas nem todo mundo gosta, né? Tem pessoas que a solidão dói. A solidão leva a doenças, a depressão, a angústia, a uma série de dificuldades. Divaldo Pereira Franco fala em uma das suas palestras que para não ser solitário, devemos ser solidários. Se estamos dentro do nosso lar nos sentindo sozinhos, vamos sair dele. Vamos para as creches, está cheio de creche por aí, as crianças esperando alguém para brincar, para levar no cinema, para levar num teatro, para sentar no chão, para jogar bola. Vamos abraçar, vamos dar um sorriso para essas crianças, que muitas delas foram abandonadas, muitas nunca receberam um abraço de pai e de mãe. Vamos sair da nossa solidão, vamos lá em busca dessas crianças. Vamos sair do nosso lar solitário, vamos conhecer as casas de repouso da nossa cidade, os asilos, né? Depende do nome que se dê. Lá existem pessoas idosas querendo contar suas experiências. E se a gente for lá toda semana, eles vão contar a mesma história. E vai ser muito legal se a gente ouvir todas as vezes como se fosse a primeira. Abraçando, beijando, ouvindo a experiência deles, porque os idosos têm muito a ensinar para nós. Vamos ser amorosos, calorosos com nossos idosos, para que um dia os jovens sejam conosco também. Não existe caminho melhor para a felicidade do que o trabalho. O trabalho no bem, o trabalho consciente.
Abandona a solidão, solidão não existe. Quantas pessoas precisando de nós, mas nós muito mais precisando dos outros. Jesus disse o seguinte: ama o teu próximo como a você mesmo. Para amar o próximo, precisamos nos amar. Então vamos nos amar também. Se no momento estamos muito chateados conosco mesmo, por alguma atitude que tomamos, por alguma coisa que fizemos e deu errado, pessoas já que lamentam coisa que fez lá na juventude. Se eu não tivesse feito, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse agido, e sofre até hoje. Vamos nos perdoar. Muitas vezes é mais fácil perdoar o outro do que perdoar a nós. Nós, graças a Deus, já conseguimos perdoar os outros que nos magoam, que nos ofendem. Nós deixamos para lá. Mas e a gente? Nós merecemos o nosso perdão. Nós também somos humanos, nós nos enganamos. E quando a nossa mágoa, a nossa tristeza por nós mesmos for muito grande, vamos diante de um espelho, vamos olhar naquela imagem que está ali no espelho e diga para essa imagem: você é uma criatura de Deus. Você é um filho, uma filha de Deus. Você merece ser feliz. Comece a ser feliz hoje. O passado tem que ser igual o retrovisor de carro. A gente dá uma olhadinha lá de vez em quando, para ver se a gente pode acelerar, se a gente pode ultrapassar. Mas a gente tem que estar olhando para frente. Para de olhar o passado. Peguemos as lições, o aprendizado, mas sigamos adiante. Vamos ser felizes para um dia dividir essa felicidade em dois. Porque só conseguiremos ser felizes com o outro se formos felizes sozinhos. Aí vamos dividir a felicidade em 4, em 6, em 8, em 1000, numa cidade toda, num planeta todo, cheio de amor e de paz. Paz íntima. Paz espiritual. Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo vos dá. Então aqui hoje, nós estamos tentando refletir um pouquinho, não sobre a paz do mundo, mas sobre a paz eterna, a paz que fica, a paz que nós podemos estar no meio de uma tempestade, de uma discussão, de uma guerra, de problemas, mas nós estamos em paz. No livro Pão Nosso, para a gente encerrar a nossa meditação, mais uma vez o nosso querido Emmanuel pega uma frase de Paulo e diz o seguinte: a lição é: tenhamos paz. Tende paz entre vós. Paulo, Tessalonicenses 5:13. Atrás, na parte final da lição, Emmanuel, com a sua sabedoria, nos passa a seguinte mensagem: vamos, meus amigos, educar a nossa visão, a nossa audição. O gosto e os ímpetos representam base primordial do pacifismo edificante. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas próprias inclinações e não segundo a realidade essencial. Gente, quantas discussões há que uma pessoa fala uma coisa e a gente entende outra, e aí a briga começa. Às vezes uma pessoa fala uma coisa com uma intenção, a outra já entende que era de outra maneira e não adianta mais explicar. Então, vamos ouvir aquilo que realmente nos é dito. Vamos ouvir o que realmente está nos sendo falado. Registramos certas informações longe da boa intenção e que foram inicialmente faladas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no nosso próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno dos nossos passos.
ante os conflitos da esfera em que nos achamos temporariamente. Eu vou repetir a última frase. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade, paz, em torno dos nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos, por ora, encarnados. E para a gente sair daqui em paz, tranquilo, felizes, confiantes de que somos extremamente amados por Deus, vamos lembrar da mensagem do começo? Porque se Deus possuísse uma geladeira, ele teria a tua foto grudada nela. Se ele possuísse uma carteira, era a sua foto que ele ia carregar com ele. Ele te envia flores todas as primaveras. Ele te envia um amanhecer toda manhã. Cada vez que você deseja falar, ele te escuta. Ele poderia viver em qualquer ponto do universo, mas ele escolheu o teu coração. Deus não te prometeu dias sem dor, riso sem tristeza, sol sem chuva. Porém, ele prometeu sim, força para cada dia, consolo para cada lágrima e luz para o teu caminho. Então, que a paz de Jesus e a bênção de Deus, nosso Pai, envolva os nossos corações e permaneça conosco todos os instantes da nossa vida.